Já é tarde, né? Boa tarde a todos. Meus queridos amigos, meu nome é Maurício Dantas, eu sou, desde muito tempo, ativista em direitos humanos. Ativista em direitos humanos significa que desde a adolescência eu apanho da polícia. É o principal conceito que nós temos hoje no Brasil de ativista de direitos humanos. Então, desde a escola técnica de Volta Natal do Rio Grande do Norte, quando a polícia tinha meios específicos de conter estudantes insatisfeitos, até a Universidade Federal, quando fomos do Diretório Central dos Estudantes, e hoje no dia a dia, na prática da advocacia, porque de tantas profissões que poderiam ser mais simples, escolhi ser advogado e escolhi, na OAB, continuar a militar nessa coisa dolorosa que são os direitos humanos. Então, antes disso, eu preciso lhes perguntar, quantos de nós somos docentes aqui? Quantos somos professores? Quantos de nós outros somos maestros? Então, pelo que vi, pelo menos 70% somos professores aqui. Então, eu queria pedir a vocês, nos primeiros 2 minutos da minha intervenção, que me ajudassem a fazer uma homenagem muito justa. O professor é pouco homenageado, né, gente? É pouco reconhecido. Então, eu queria que vocês me ajudassem a reconhecer um professor que lá no nosso pobre estado do Rio Grande do Norte, um estado em que, creiam vocês, por pesquisa da OAB, 57% dos advogados do estado declaram receber por mês menos de R$5.000, portanto, tem um potencial financeiro bem inferior, com toda segurança, nos advogados de São Paulo, e, portanto, tem menos acesso a cursos. Lá nós tivemos no nosso estado um professor voluntário que, ao longo de 4 anos, dedicou-se a treinar e capacitar advogados dessa esfera de menos acesso, e esse notário público aposentado, este hoje também advogado, Pedro Brito, que eu peço que fique de pé para receber nosso reconhecimento, durante 4 anos, meus amigos, participou voluntariamente do seu gratuitamente 4.200 advogados em nosso estado, um feito nunca antes alcançado em nosso estado. Pedro, receba de todos nós como professores o reconhecimento por esse trabalho fantástico de voluntariado. Olha que palavra bonita, né, gente? Voluntariado durante 4 anos. Também foi o professor que treinou quase todos os advogados do estado em PJE, né, o Pesadelo Judicial Eletrônico, que se implantou no nosso país. Então, voltando para o tema principal, feito o merecido reconhecimento, amigos, a preocupação principal, e aí nós, enquanto conversávamos brevemente sobre o fatiamento do tema hoje, a preocupação era sobre o que cada um abordaria. E eu fiquei com um tema menorzinho. Apenas a preocupação com o discurso vinculado a direitos humanos que nós temos hoje, seja no mundo físico, seja na web. O discurso. A exemplo de tantos outros países no mundo, o Brasil não é o único país que tem essa chaga. Nós levamos para o mundo digital nossos defeitos e também nossas habilidades para o mundo digital, mas principalmente nós levamos os nossos defeitos. As nossas malquerências, elas foram também transpostas para o mundo digital. E aí eu vou focar o discurso com base, a preocupação do discurso com base numa pesquisa que é conduzida pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Essa universidade tem um centro específico de direitos humanos, o Rappaport Centro de Direitos Humanos, que eles conseguiram categorizar, ou pelo menos essa é a opinião acadêmica dele, funcione, marcador, pronto. A preocupação principal deles é que eles conseguiram categorizar qual o principal problema que nós temos hoje quando nós tratamos de violência a direitos humanos na web. É a massificação do discurso. É a massificação desse discurso ruim que existia no mundo físico e foi levado para a internet com mais eficiência. Porque na internet, diferentemente do mundo físico, em que o ativista apanha, na internet o ativista não apanha. Então criou-se a figura do ativista de sofá. É aquele cidadão que, sentado no seu sofá, com um pacotinho de pipoca, nada contra a pipoca, deliciosíssimo, na verdade, mas com a sua pipoquinha sentada, ele difunde um discurso de ódio gigantesco, reiterado, consistente, e que de tão repetitivo parece coerente. De tão repetitivo esse discurso de ódio parece coerente, a gente começa a absorver. E a preocupação da Universidade do Texas, através do seu Centro de Direitos Humanos, é justamente qual é o grau
que hoje nós temos de absorção desse discurso que de tão repetitivo parece, principalmente a nossos jovens, coerente. E aí eu uso um exemplo muito claro, recente, porque, lamentavelmente, no nosso país, o discurso do ódio agora ele também é politizado. Então, hoje existe em nosso país, e nós não podemos fechar os olhos a isso, nós temos hoje uma aptidão política a abraçar discursos de ódio, ou seja, eu tenho um lado político, e se eu tenho um lado político, tudo quanto dele venha é bom, e se é bom eu replicarei sem pensar. Então, o cuidado que nós temos que ter se reflete no que aconteceu recentemente na mais cara escola do Rio Grande do Norte. Então, o mais caro colégio de primeiro e segundo grau do Rio Grande do Norte aconteceu um fato fantástico. Um determinado professor dessa escola, em sala de aula, começou a falar sobre Revolução Industrial, sobre o trabalho humano, e aí, o nosso colega aqui, que é juiz do trabalho, sabe que não se fala sobre Revolução Industrial e sobre trabalho humano sem parecer que você tem uma inclinação de esquerda. É difícil você tratar desse tema sem falar de exploração do homem pelo homem, sem falar de classes sociais. E ao falar sobre isso, o professor em sala de aula discorreu, e antes que terminasse sua aula, esse professor estava sendo agredido pelos seus alunos. Fisicamente, tá, gente? Vamos entender de novo? Fisicamente agredido por alguns de seus alunos em sala de aula. E aí mais cedo foi feito todo um discurso aqui, e isso de fato tem lá seu grau de verdade, de que quanto mais dinheiro uma classe social tem, a propensão de que seus filhos tenham acesso à cultura é maior. Isso parece também uma verdade interessante. Mas a preocupação que o Rappaport Institute of Human Rights no Texas tem é a qualidade dessa educação que está chegando também a essa classe abastada. Essa classe abastada está recebendo como retroalimentação um discurso também de ódio, porque se assim for, essa cultura que a ela está chegando também não tem efeito. Vai ser destrutiva socialmente da mesma forma. Então, isto que chegou à discussão das classes mais abastadas, meus amigos, já acontece nas classes menos abastadas há muito tempo. Quem aqui nunca escutou a expressão direitos humanos serve apenas para proteger os manos? Direitos humanos serve apenas para proteger bandido. E vejam vocês, eu lecionei até pouco tempo na Academia de Polícia do Rio Grande do Norte, na PM, Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Já dei diversas aulas para a CATEPOL, Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Posso atestar, em primeira visão, que o discurso para as instituições policiais maciçamente é esse. Ensina-se nas academias de polícia civil ou nas academias de polícia militar a ofensa aos direitos humanos como default, como padrão. Enquanto nós permanecemos uma sociedade, e esta é uma mensagem que é deixada aqui, enquanto nós permanecemos como sociedade, fingindo que nossa preocupação não deve ser com o discurso, esse discurso se propaga, forma força policial, forma força política, e logo logo nós temos aí, como vimos ontem no jornal, um deputado federal abertamente fazendo campanha contra direitos humanos. Abertamente. Então, quando você, um deputado federal, supostamente letrado, supostamente com algum grau cultural, se sente à vontade de pegar um microfone como esse, em rede nacional, e dizer que você é contra os direitos humanos, você vê o grau de absorção que nós temos hoje, lamentavelmente, desse discurso de ódio que é gerado. A universidade, e aí eu paro, os próximos minutos eu vou expor isso, tem uma preocupação, e peço a vocês que observem, com esse discurso do inimigo ser outro. Socialmente ele já não é mais possível, socialmente ele já não é mais aceitável, porque hoje já é um consenso mundial de que a desigualdade é o principal problema factual relacionado aos direitos humanos. É a desigualdade. Ou nós promovemos uma mudança do nosso conceito educacional, ou, como professores hoje em nossas escolas, ativamente, cada um de nós passa a ser um ativista de direitos humanos, passa a condensar esses conceitos a partir de suas causas estruturais, ou nós não teremos mais solução, porque hoje o que existe é uma completa assimetria
entre o discurso informativo e o discurso do ódio. Para quem, mais cedo aqui, um dos colegas que eu já não vejo sentado aqui, mas ele fez uma explicação sobre o comportamento de algumas instituições americanas. Os Estados Unidos entendem bem o que é o discurso do ódio, o discurso do medo. Nos Estados Unidos, toda vez que se quer passar alguma legislação, a mídia provoca nos meses anteriores uma grande repercussão de medo. Então, em nome do medo, os cidadãos rendem seus direitos civis para que estejam supostamente mais seguros. Isso no Brasil já ocorreu? Eu me recordo que sim. Tanto que quando eu era adolescente, eu fui um daqueles adolescentezinhos idiotas que foi para a marcha contra a Collor. Porque todos os meninos do colégio foram, tá, gente? Eu era adolescente, todos os meninos do colégio foram. Mais importante que isso, todas as meninas também foram. E como todas as meninas foram para a marcha contra a Collor, naturalmente nós homens naquela idade dos 14, 15, 16, né, a gente segue no rastro. Aquela época, quando Collor teve o procedimento do impeachment, não sem razão, alguns meses antes, uma determinada rede de televisão brasileira jogou no ar um programa de TV, Anos Dourados, para ir incentivando nos meses seguintes o discurso do ódio, o discurso da raiva contra aquilo que seria o que nós hoje tabulamos como desinformação. Aquilo que a professora tratou muito bem. Hoje, a desinformação é o principal inimigo dentro do discurso relacionado aos direitos humanos. E essa desinformação ela é genérica, como vocês podem ver. Se usa de todo tipo de recurso relacionado à desinformação. A bem da verdade, como nos saberia informar bem o professor Alfredo, aqui, que é professor da Universidade Federal, a bem da verdade é mais fácil desinformar do que informar. Porque para informar você tem que justificar historicamente. Mas para desinformar basta você dizer, é assim porque eu acredito que é. É mais fácil absorver esse tipo de discurso. É mais fácil a gente observar que nós temos hoje, enquanto ainda falamos sobre direitos humanos básicos, nós temos entidades da União Europeia falando em direito de autômatos, de ciborgues, de robôs, pensando-se perspectivas que vá lá, ainda com alguma ressalva, mas já pensando em perspectivas de personalidades digitais, a criação do e-personality. Então nós vivemos um mundo à beira de uma discussão de uma nova geração de direitos humanos, e este mesmo mundo, por culpa exclusiva de um discurso, voltando a negar, num procedimento de negação freudiana, lacaniana, da sua primeira geração de direitos humanos. Negando direito à vida, negando direito à educação, negando direito a ter um morar, a ter o que comer. Para quem visita bem o nosso Nordeste, eu acredito que seja o caso de muitos aqui, sabe que a realidade de lá é uma realidade ainda mais palpável em relação a isso. Há direitos lá que ainda são negados cotidianamente. E aí eu uso exemplos muito específicos, como também advogado criminalista, é uma coisa terrível, né? Você inventa de ser ativista de direitos humanos e vai ser advogado criminalista. Você está pedindo para morrer. Né? Já concluirei rapidamente. Hoje nós temos, portanto, dentro dessa seara, principalmente em nossas forças de repressão, um mantra social contrário aos direitos humanos, um mantra social. E aí eu tentarei ilustrar para vocês apenas um exemplo específico, que é o exemplo desse jovem, o Elber Veríssimo. O Elber foi um exemplo claro, e eu já concluirei, ele foi um exemplo claro do que é uma negação de direitos humanos na sua forma mais totalitária. O Elber viu-se encarcerado durante 3 anos e meio sob a acusação de ter cometido 3 homicídios. 3 homicídios. 3 homicídios bárbaros geraram para ele uma prisão durante 3 anos e meio nas piores condições possíveis. Eu quero que vocês tentem imaginar uma prisão brasileira e agora vocês tentem levar para uma prisão do Rio Grande do Norte. Tá? Não é como aqueles filmes de prisão americanos, tá, gente? Está mais parecido com a prisão do México. E ao encarar esses 3 anos e meio de prisão, com um detalhe, não havia absolutamente nenhuma prova contra ele no processo, nenhuma prova. Mas ele ficou preso durante 3 anos e meio. Após 3 júris e absolvição em 3 júris, ele foi absolvido em 3 júris. Após isso, concluiu-se que a principal guerra dele não tinha sido a guerra contra a prisão, tinha sido a guerra contra o que havia de acultural dentro da prisão, contra a cultura, contra o discurso contra direitos humanos que haviam na prisão. Porque nesse período todo foi negado a ele todo tipo de direito humano, mas principalmente, meus amigos, sabe qual? Pasmem vocês,
o direito à alimentação quando ele pediu para estudar. Em seus 3 anos e meio de prisão, ele pediu para estudar. Ele fez: olha, eu estou aqui na prisão, nada tenho o que fazer, me permitam acesso a livros, me permitam acesso a uma professora, porque havia uma professora que voluntariamente queria ensinar aos presos. E quando ele pediu acesso à educação, os carcereiros começaram a negar a ele a alimentação, porque com fome ele não conseguiria estudar, e era um absurdo que um preso quisesse estudar, não é assim? Absurdo um preso querer estudar. Em que país estamos? Que até o preso quer estudar. Nós temos que reprimir. Não sem razão, o vigia do meu prédio tem um cacetete de 1,10 m com o nome de Direitos Humanos escrito nele. Não sem razão, ele está lá. E quando eu passei, eu vi o cacetete. O que é isso? É a minha resposta: direitos humanos, doutor. É assim que arretata os direitos humanos. O Elber, ainda assim, meus queridos, e aí eu concluirei nos 2 slides seguintes, o Elber, ainda assim, com fome, sem poder estudar, sendo-lhe negado tudo, conseguiu passar no Enem, preso há 3 anos e meio, com nota suficiente para entrar em Direito na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. É um exemplo do que nós temos que ser no dia a dia. O Elber tinha uma única coisa a favor dele: o discurso. Ele acreditava dentro dele que ele tinha aquele direito. Ele tinha fé naquele direito. Ele tinha o discurso para vencer. E venceu. 3 anos e meio de prisão, absolvido dos 3 processos, sem que ninguém pedisse a ele desculpa, nenhum promotor pediu a ele desculpas por isso, tá, gente? É muito incomum que se aconteça isso. E o Elber assim foi. Vivemos, portanto, essa fase, gente, em que nós passamos a pensar direitos dos autômatos, nós passamos a pensar a revolução mais tecnológica que nós temos hoje, e ainda sofremos com a negação dos mais comezinhos princípios de direitos humanos. E tudo isso, segundo o nosso entendimento, por esse discurso que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar, gente, esse péssimo mundo de bad compliance que nós temos em direitos humanos. A gente pensa em compliance em tudo, mas em direitos humanos a gente não pensa. Meu pensamento, meu pedido a vocês hoje, meu pedido, ajoelhado, que nós precisamos voltar a conversar sobre o humano, sobre direitos humanos. Porque a tecnologia não avançará enquanto nós tivermos, observem bem, estatísticas, 57% da nossa população sem acesso à cultura, sem acesso à alimentação, sem acesso a seus direitos humanos mais básicos e, relembremos, nossa população carcerária sem acesso a qualquer coisa que seja, inclusive alimentação, por conta desta mitigação da linguagem. Portanto, meus amigos, mudemos a nossa linguagem para mudarmos o nosso mundo. E eu quero finalizar relembrando e pedindo a vocês que nós nos foquemos naquilo que nós temos de mais bom hoje, de melhor no nosso trabalho. E aí a palavra mais bom foi colocada propositalmente aqui, tá, gente? Para que nós nos concentremos no bom disso. Nós estamos aqui hoje reunidos, professor Luiz Fernando, principalmente porque nós apreciamos o nosso trabalho, apreciamos a vida que a gente tem em torno do nosso trabalho, esse trabalho que é negado a tantos outros. E nós merecemos parabéns específicos por estar aqui pensando no nosso trabalho. Então eu concluo em nome dos direitos humanos, pedindo que nós relembremos Gonzaguinha, compositor que, apesar de radicado no Rio de Janeiro, era nordestino, tá, gente? Era nordestino. Quando sobre o trabalho ele falava: o homem se humilha, se castram seus sonhos, seu sonho é a sua vida, e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. Sejamos felizes com o que nós podemos ter de humano entre nós. Obrigado.